Fala, minha galerinha do sétimo ano! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. Nessa nossa aula de hoje, vamos fazer as resoluções de exercícios de divisão exata de números inteiros e potenciação de números inteiros. Aqui eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no livro e reescrevi, no caso, os exercícios da página 65. E o comando da questão é: efetue as seguintes divisões. Então, ele fala que na letra A, eu tenho menos 15 dividido por mais 5. Então, sabemos que esse resultado é igual, olha só, menos com mais dá igual a menos. Ou então, podemos pensar da seguinte maneira, olha só, inimigo do meu amigo é igual a quem? O meu inimigo, certo? Agora, estabelecemos o jogo de sinal, agora fazemos as divisões desses números inteiros. 15 dividido para 5 dá igual a 3. Então, deixa eu escrever direito, que não ficou legal. Dá igual a 3, beleza? Então, olha só a letra B aqui agora. Ó. Eu tenho mais com mais, vai dar igual a quem? Igual a mais. Ou então, podemos pensar da seguinte maneira: amigo do meu amigo é igual a quem? O meu amigo. 32 dividido para 4 dá igual a 8. Beleza? Fácil? Então, olha só, letra C. Inimigo do meu inimigo é igual a quem? O meu amigo, certo? 20 dividido para 20 é igual a 1. Lembrando que as expressões que têm sinal de mais, colocamos se quisermos, beleza? Não há necessidade, porque quando não tem sinal, isso já implica que é um valor positivo. Partindo para a letra D, na letra D nós temos aqui, ó, mais com menos, isso dá igual a menos. Ou então, amigo do meu inimigo é igual ao meu inimigo. E aí, 18 dividido por 2 dá igual a 9. A resposta fica 9 negativo. Letra E, olha só, menos com mais, isso dá igual a menos. 37 dividido para 37, isso dá exatamente igual a 1. Beleza? Questão F. Menos com menos é igual a mais. Ou então, olha só, inimigo do meu inimigo é igual a quem? O meu amigo. Deixa eu escrever sinal maior. 42 dividido para 2 é igual a 22. Beleza? Agora, olha só, vamos pensar um pouco aqui nessa expressão. Por exemplo, olha só, eu tenho 40... Eu falei 42, né? Perdão, é 44 dividido para 2. 44 dividido para 2 é 22. Agora, olha só, eu tenho aqui 44 dividido por 2. Desconsidere um sinal. Olha só, eu sei que isso daqui dá igual a 22, né? Porque 22 vezes 22 vezes 2 dá igual a 44. Eu coloco um zero aqui, certo? E aí resolvemos. Agora, se eu fazer uma pergunta para vocês, qual é o nome desse carinha aqui? Ó? Ele é o dividendo, certo? Dividendo. Qual é o nome desse carinha aqui? Ó? Ele é o divisor. Ele é o divisor. Qual é o nome desse carinha ali? Ele é o meu quociente, certo? O meu quociente. E o nome desse carinha aqui? Ele é o meu resto. Beleza? Agora ele fala aqui, ó, divisão exata, que é o termo que nós estamos usando aí para a resolução desse exercício. Só relembrando que uma divisão exata, o meu resto sempre é igual a quanto? Sempre igual a zero, beleza? Por isso que nós chamamos de divisão exata, beleza? Também podemos fazer um processo inverso, ou seja, que vocês conhecem como a prova real. Como é que é a prova real? Eu escrevo 44 aqui, beleza? Ele é igual a quem? O meu divisor, então 44 é o meu dividendo, que ele é igual ao meu divisor, que é igual a 2, que multiplica pelo meu quociente e soma mais o meu resto. Beleza? Isso daqui pode ser escrito como 22 vezes... Falei errado novamente, né? 2 vezes 22 é igual a 44. 44 mais 0
é igual ao próprio 44, beleza? Sempre vamos ter em mente o nome desses carinhas que estão na divisão, beleza? Não esqueçam disso porque é muito importante. Agora eu vou trocar a cor para fazer a letra G. Agora a letra G aqui, ó, menos com mais, isso vai dar igual a menos. Inimigo do meu amigo é igual ao meu inimigo. 25 dividido para 5 é igual ao meu próprio 5, beleza? Agora, olha essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 0 dividido por menos 10. E aí, a gente lembra de algumas propriedades de divisão. Todo número dividido por todo número, né? Quer dizer, 0 dividido por todo número é igual a quem? Igual a 0, não importando o sinal, beleza? Então, o meu 0, ele pode ser quem? Ele pode ser o meu dividendo, mas o 0 nunca pode ser o meu divisor. Não existe divisor certo e igual a 0. Tranquilo? Agora vamos resolver a letra I. A letra I fala o seguinte, ó, negativo com negativo é igual a positivo. Ou então, inimigo do meu inimigo é igual ao meu amigo. 75 dividido para 5 é igual a 15, beleza? Então, dá 15 positivo. Outra aqui, fazendo jogo de sinal na letra J. Negativo com positivo é igual a negativo. Ou então, inimigo do meu amigo é igual a quem? O meu inimigo. 96 dividido para 6 é igual a 16. Belezinha, galera? Seguindo aqui, letra K. Positivo com positivo é igual a positivo. Ou então, amigo do meu amigo é igual a quem? O meu amigo. Agora realizamos a divisão. 84 dividido para 21 é igual a 4. Então, o resultado é 4 positivo. Letra L. A letra L eu tenho aqui, ó, positivo com negativo é igual a negativo. Ou então, amigo do meu inimigo é igual a quem? O meu inimigo. 39 dividido para 13 é igual a 3. Então, a resposta fica menos 3. Partindo para a letra M. A letra M eu tenho aqui, ó, negativo com negativo é igual ao quê? Positivo. 144 dividido para 24 é igual a 6, beleza? Só mais uma ênfase aqui, ó. As regras de sinais para divisão elas são as mesmas para a multiplicação ou vice-versa. As regras da multiplicação, elas são as mesmas para a divisão. Partindo para a letra N, ó, positivo com negativo é igual a negativo. Olha só, 200 dividido para 25 é igual a 8. Então, fica 8 negativo, certo? Agora, olha só, amigo do meu amigo é quem? Meu amigo também. 125 dividido para 5 é igual a 5, beleza? A P, última questão aqui da questão 1. Menos com mais é igual a menos. Ou então, inimigo do meu amigo é igual ao meu inimigo. 294 dividido por 49, isso dá igual a 6. Então, essas resoluções são da questão número 1. E aí partimos para a questão número 2, que é para julgar. Julgar não, né? Ela não é de julgar, não, é de responder mesmo. Vamos ler aqui o comando, ó. Para organizar o estudo da divisão de números inteiros, Mariana tem de responder a estas perguntas. Responda você também. Olha só. A divisão exata de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo resulta em um número inteiro positivo ou negativo? Veja bem, vamos aqui analisar aqui, ó, pegar uma caneta amarela, a divisão exata de um número que inteiro positivo, certo? Por um número inteiro negativo. Vamos pensar nisso daqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar um número inteiro positivo, o 9, e vou fazer a divisão dele por outro número negativo, por exemplo, o menos 3.
Essa divisão aqui, ó, de um positivo com um negativo vai resultar em quê? Em um número negativo. Então, a minha resposta é o quê? Negativo. Então, a divisão de um número positivo pelo número negativo resulta em o quê? Em um número negativo, beleza? Qual é o resultado? Letra B. Qual é o resultado da divisão de zero por um número inteiro negativo? E aí a gente lembra, toda vez que meu dividendo for zero, o meu quociente sempre vai ser o quê? Zero também. Então, a divisão, certo? Zero dividido por qualquer número sempre vai resultar em quê? Em zero. Então, a minha resposta aqui é zero, beleza? Partimos para a letra C. A letra C ele fala o seguinte: em uma divisão exata de números inteiros, os dois números possuem o mesmo sinal, certo? Essa divisão tem como resultado um número inteiro positivo ou negativo. Podemos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, mas só que agora eu vou colocar eles com o mesmo sinal, certo? Olha só, com o mesmo sinal. Positivo com positivo vai resultar em positivo. 9 dividido por 3 é igual ao próprio 3. Eles têm o mesmo sinal, dá positivo. Mas, professor, e se fosse negativo? Podemos testar com número negativo, olha só. Menos 9 dividido por menos 3, certo? Olha só, negativo com negativo dá positivo. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, não importa, certo? Quais sejam os números. Se os dois sinais forem iguais, certo? O resultado sempre vai ser o quê? Positivo. Então, essa minha resposta da minha letra C é quem? Positivo. Tranquilo? Agora, olha só a letra D. Qual é o resultado da divisão de zero por um número inteiro positivo? A mesma coisa, né? Parecido com a letra B. Então, a divisão de zero por qualquer número sempre vai ser o quê? Sempre vai ser zero. Beleza? Compreendido? Nível easy? Qualquer dúvida, só perguntar lá no Google Sala de Aula. Agora partimos para a página 68. Essa página 68, nós vamos treinar as propriedades de potenciação. Eu quero enfatizar nisso, pegar uma coloração diferente de caneta aqui. Olha só, a letra A ele fala, né? O comando da questão pede, calcule o valor D. Então a gente vai calcular esse valor, olha só. Toda vez que meu expoente for par, o resultado da minha potenciação sempre vai ser o quê? Um número par também. Se for par, sempre vai resultar em um número positivo. Par não, né? Eu tinha falado par. Então, repetindo. Toda vez que o meu expoente for um número par, o meu resultado sempre vai ser o quê? Positivo, independentemente do sinal da minha base. Lembrando que o 8 positivo é a minha base e o 2 é o expoente. Então, 8 elevado ao quadrado é igual a 64 positivo. Certo? Olha só esse outro aqui para confirmar. O meu expoente não é par, consequentemente, o meu resultado sempre vai ser o quê? Positivo, certo? Então, aqui vai ser positivo. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Vamos tirar a prova dessa letra B? Olha só. Menos 8 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 8, que multiplica menos 8. Negativo com negativo, positivo. 8 vezes 8, 64. Agora, olha só, questão C. A questão C, olha só, o meu expoente, ele é o quê? O meu expoente, ele é um número ímpar. Toda vez que meu expoente for um número ímpar, o meu sinal vai ser igual ao sinal da minha base. A minha base ela não é positiva, então aqui vai ser o quê? Positivo também. Se for ímpar, o sinal vai ser o mesmo que a base, certo? A base é positiva, então o resultado vai ser positivo. E aí a gente fazendo 8 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8 vezes 8,
que é igual a 64. 64 vezes 8 é igual a 512, beleza? Certo? Agora, olha só, comparando a C com a D, eu não falei que toda vez que meu expoente ele for um número ímpar, certo? O 3 é ímpar, o meu resultado do sinal vai ser o mesmo que a base. A base não é negativa, então, consequentemente, o meu resultado vai ser um número negativo. Então, olha só, 8 elevado ao cubo, ou então 8 elevado à terceira, ou então 8 elevado a 3, é a mesma coisa que 512. Vamos tirar essa prova aí, olha só. Menos 8 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que menos 8, que multiplica menos 8, que multiplica menos 8. Agora, olha só, negativo com negativo vai dar positivo. Positivo com negativo vai dar igual o quê? Negativo. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512, certo? Mas a gente já fez essa previsão aqui para essa questão D, por causa da propriedade, certo? De potenciação. Agora, olha só, eu tenho um expoente par. Toda vez que meu expoente for par, o meu sinal sempre vai ser o quê? Positivo. Então, menos 1 elevado a 8 vai ser igual a 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes, certo? Agora, esse daqui, ó, o que resulta aqui? Tem uma propriedade de potenciação que ele fala o seguinte: toda vez que meu expoente for o número 0, o meu resultado sempre vai ser o número 1 positivo, certo? Eu coloco o sinal só se eu quiser. Toda vez que for positivo, eu coloco o sinal apenas se eu quiser, beleza? Então, toda vez que meu expoente for 0, o meu resultado vai ser o número 1 positivo. Tranquilo? Então, essa daí é a questão número 3. Passando agora para a questão número 4. Questão número 4. A questão número 4, temos essas expressõezinhas bem aqui. Aqui, nós vamos usar as propriedades quando multiplicamos, certo? Quando multiplicamos bases, certo? Iguais. Então, aqui as bases são todas iguais. Então, ele fala o comando da questão, número 4. Aplicando as propriedades com potências de mesma base, ó, ele enfatiza, potência de mesma base. Reduza cada expressão em uma só potência. O meu resultado vai ser o quê? Escrita em forma de potência. Então, se minhas bases são iguais e eu estou fazendo uma multiplicação, eu vou conservar a minha base. A minha base é quanto? Menos 8 negativo, certo? Menos 8 negativo, ó, negativo, né? 8 negativo, então menos 8. Então, se é uma multiplicação, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Esse 8 aqui, ó, não aparece nada, mas isso implica que ele tem um 1 subtendido bem ali. Então, quanto eu somo aqui, ó, 5 mais 1 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. Então, como ele quer uma expressão reduzida a uma só potência, o meu resultado é menos 8 elevado a 10, beleza? Agora, nós temos essa outra propriedade que está bem aí na letra B, que é uma potência de potência. O que eu faço? Eu conservo a base, olha só, eu conservo a base, que é 2 positivo, potência de potência, certo? Em uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Eu tenho um expoente 6 e eu tenho um expoente 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, minha resposta fica mais 2 elevado a 12. Agora, olha só. Se na multiplicação eu conservo a base e somo os expoentes, na minha divisão eu vou, olha só, divisão aqui, ó. Na minha divisão eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, certo? Então, quanto é que é, ó? 9 menos 6. 9 menos 6 é igual ao meu número
3. Então, minha resposta reduzida a uma potência fica essa bem daí. Então, partimos para a letra D. A letra D, ela é uma multiplicação de bases iguais. Em uma multiplicação de bases iguais, eu conservo a minha base, certo? E somo os meus expoentes. Então, meu expoente aqui, ó, desse primeiro carinha que não aparece nada, é quem? É 1. Então, eu vou somar 1 mais 11, que dá igual a 12. 12 mais 8, que dá igual a 20. Então, a resposta fica mais 9 elevado a 20. Agora, na questão E, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma divisão. Em uma divisão, eu conservo a minha base conservada, e faço a subtração dos meus expoentes. 20 menos 14 dá igual a 6. Minha resposta fica essa bem daqui. Na questão F, eu tenho uma potência de potência. Em uma potência de potência, eu conservo a minha base, certo? Que é o 7 positivo, e multiplico os expoentes. 4 vezes 3 é igual a 12. Minha resposta fica essa bonitinha bem aí. Partindo para a letra G. A letra G, minhas bases também são iguais, então eu conservo a minha base, que é o 10, e o que eu faço? Somos expoentes. Então, esse carinha não tem nada, subtende que ele tem o 1. Então, 5 mais 1 é igual a 6. 6 mais 8 resulta em 14. Então, minha resposta fica 10 positivo elevado a 14. E a última questão, certo? Eu tenho uma divisão. Numa divisão, eu conservo a minha base, que é igual ao meu 20 positivo, e faço a subtração dos meus expoentes. Então, 7 menos 6 é igual a 1. Mas o 1 não tem necessidade de colocar ele. Então, eu posso simplesmente escrever o 20, porque é positivo. Posso reescrever minha resposta desse jeito, ou então desse jeito bem aqui, que todas as maneiras estão corretas, beleza? Então, essa parte aí do livro A Conquista da Matemática está resolvida, e eu também passei uns exercícios do caderno de atividades, que eu vou abrir eles aqui agora. Então, eu passei o exercício 71. O exercício 71 é para dizer se está certo, verdadeiro ou falso. Vamos ler o enunciado? Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira, V ou F para falsa, certo? Agora, olha só. O quociente entre dois números naturais diferentes de zero, em que o dividendo é um múltiplo do divisor, sempre é um número inteiro positivo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenvolver a tabuada do 2 bem aqui. Ó. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é igual a 6. Olha só, eu posso dizer, certo, que o 2 ele é um múltiplo de 4. Por quê? Porque o 4 tem na tabuada do 2. Eu posso também dizer que o 2 ele é um múltiplo de 6. Por quê? Porque tem o 2 na tabuada de 6. Também posso fazer o processo inverso. Posso dizer que o 2 é um divisor de quem? Do 6. Porque tem o quê? O 6 na tabuada do 2. Agora vamos analisar o quociente entre dois números naturais diferentes de zero. O que são números naturais? Números naturais foram os primeiros conjuntos que a gente estudou, o conjunto que a gente chamava de N, né? Era o conjunto N, que começava em 0, 1, 2, 3, 4 e ia até o infinito. Certo? Então ele fala, o quociente entre dois números naturais diferentes de zero, em que o dividendo é um múltiplo do divisor. Então, olha só, vou escolher o meu dividendo como 6, certo? E vou escolher o meu divisor como 2, certo? Então, a minha resposta vai ser aqui, ó, 3 vezes 2 igual a 6, e isso resulta em 0. Então, eu montei essa equaçãozinha bem aqui, essa divisão, para responder a pergunta.
Então, ele fala o quociente entre dois números naturais diferentes de zero, em que o dividendo é o múltiplo do divisor, sempre é um número inteiro positivo? Sim, né? Por quê? Porque os meus números naturais são apenas os números positivos. Então, aqui eu tenho o quê? O meu quociente. Eu tenho o meu quociente. Aqui eu tenho o meu dividendo. Dividendo. O meu 2, ele é o meu divisor, certo? Escrevendo aqui rapidinho, só para a gente entender. Então, meu dividendo, ele fala que meu dividendo é múltiplo do meu divisor. O 2 é múltiplo de 6? É, né? Porque está na tabuada do 2. Ele fala que sempre é um número inteiro positivo, obrigatoriamente sempre vai ser um número positivo quando se trata de conjunto dos números naturais. Então, essa primeira questão ela é o quê? Verdadeira. Tranquilo? Agora, partimos para a questão B. Se o quociente e o divisor de uma operação são números inteiros positivos, então o dividendo será um número inteiro positivo. Vamos imaginar aqui, ó, usando esse mesmo raciocínio que eu coloquei aqui do lado, ó, se o quociente e o divisor de uma operação são números inteiros positivos. Olha só, o meu quociente é positivo e o meu dividendo, certo? E o meu divisor, perdão, ó, o quociente é um número positivo e o meu divisor também é um número inteiro positivo. Então, o dividendo será um número inteiro positivo? Verdadeiro, obrigatoriamente. Por quê? Porque quando tiramos a prova real, como é que a gente tira a prova real para ver se esse resultado está certo? A gente coloca que 6 é igual ao meu divisor multiplicado pelo meu quociente mais o meu resto. Então, olha só, o 6 ele é igual a 2 vezes 3, que é 6, mais 0. 6 mais 0 é 6. Então, obrigatoriamente, o meu dividendo ele vai ser o quê? Um número positivo. Como ele não tem sinal, subtende que tem um sinal o quê? Positivo. Então, eu posso afirmar que essa questão também ela é verdadeira. Letra C. O resultado da divisão entre dois números inteiros negativos sempre será um número inteiro positivo? Vou usar esse mesmo exemplo aqui, ó. Então, eu vou ter um 6 negativo que vai estar dividindo um 2 negativo. Olha só, negativo com negativo, positivo. 6 dividido por 2 é igual a 3. Toda vez que eu tiver dois sinais iguais dentro de uma operação, sempre vai resultar em quê? Em um número positivo. Dentro de uma operação de multiplicação ou então divisão. Então, a letra C está correta. Partindo para a letra D. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo? Sim. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, 10.000 dividido por 1 vai ser igual a quem? 10.000. Se eu tiver 10 reais e dividir para uma pessoa, ela vai ficar com quanto? Com 10. Se eu tiver 50 reais dividido para uma pessoa, vai dar quanto? 50 reais apenas para essa pessoa, certo? Então, essa questão aqui ela está verdadeira. Então, todas as questões são verdadeiras. Feito essa questão, partimos para a questão 74. Essa questão 74, precisamos fazer uma interpretação. Olha só como que essa questão funciona. Ele fala o seguinte, ó, mostre que essa expressão numérica aqui, ela é diferente dessa outra expressão numérica. Mas eu quero que vocês observem o seguinte fato. Observe que os números usados nessa expressão numérica são os mesmos números utilizados nessa outra expressão numérica. Mas por que esses resultados são diferentes? Esses resultados são diferentes por um motivo, por causa da colocação de parênteses e da colocação de chaves. Porque quando eu uso chaves e parênteses, ele muda a ordem de resolução da minha expressão numérica. Então, primeiro eu vou resolver essa questão bem aqui, depois eu vou resolver essa outra e vamos comparar qual resultado vai ser cada um.
mas eu já adianto que elas vão ser diferentes por causa do parênteses e também por causa dos colchetes. Então, resolvendo a primeira questão, vou copiar ela aqui novamente. Ó, vai ser, abre colchetes, vai ser 200 positivo, que divide, certo? Que divide menos 10, certo? Fecha colchetes, dividido por menos 5. Vou resolver essa primeira. E aí nós temos a precedência. Sempre vamos começar resolvendo quem está entre parênteses primeiro. Então, eu vou resolver esses dois carinhas bem aqui. Agora, veja bem comigo. 200 dividido para 10 vai dar igual a 20, certo? Vai dar igual a 20. Agora, olha só. Positivo com negativo dá igual a quem? A negativo. Ou então, podemos pensar assim, ó, e eu vou colocar entre parênteses. Amigo do meu inimigo é igual o meu inimigo. E o resultado, eu vou fazer o quê? Dividir por menos 5. E aí eu resolvo aqui embaixo, ó, negativo com negativo, positivo. 20 dividido para 5 dá igual a 4 positivo. Esse é o resultado da minha primeira aqui. Agora eu vou resolver a minha segunda, fazer uma reta aqui, ó, e resolver a minha segunda expressão. Vou até resolver ela de verde aqui, ó, para dar uma destacada. Resolver a minha segunda expressão numérica. Agora, a segunda, ele fala que abre parênteses 200 positivo, dividido, eu vou abrir colchetes e colocar, abrir chaves, abrir parênteses agora, menos 10, dividido, no caso aqui, por menos 5 entre parênteses. Eu fechei, vou resolver aqui agora. Vou colocar o sinal de igual, eu resolvo quem primeiro? Sempre quem está entre parênteses. Aqui no caso eu tenho que resolver obrigatoriamente essa parte bem aqui. Certo? Esse 200 aqui, ó, eu vou repetir esse sinal aqui de divisão. Agora eu vou resolver essa expressão aqui, ó. Negativo com negativo dá igual a positivo. 10 dividido para 5 dá igual a 2. Agora vem comigo aqui, ó. Positivo com positivo continua dando positivo. Então, amigo do meu amigo é igual a quem? O meu amigo. 200 dividido para 2 dá igual a 100 positivo. Então, eu consigo comprovar o que ele coloca bem aqui, ó. A expressão 1 e 2, elas são o quê? Diferentes. Tranquilo, galerinha? Fácil, difícil? O que vocês acharam dessa questão aí? Feito isso, vamos resolver nossa última questão, que é a questão 7,9. Ele fala o seguinte: complete com positivo, negativo ou zero, tornando cada sentença verdadeira. Na letra A, ele fala, ó, o quadrado de um número inteiro negativo é sempre um número. Aí a gente para e pensa, olha só, eu tenho o quadrado, certo? De um número inteiro negativo. Eu escolho o número que eu quiser, o número inteiro que eu quiser. Mas só que esse número ele está elevado ao quê? Ao quadrado. E aí vem aquela luz, lembrando das propriedades de potenciação. Toda vez que o meu expoente ele for um número par, o meu sinal vai ser o quê? Positivo. Certo? Então, olha só, o quadrado de um número inteiro negativo, olha só, o quadrado de um número inteiro negativo é sempre um número que? Positivo. E aí eu escrevo positivo. A minha letra A, a resposta é positivo. Agora, olha só, a quarta potência de um número natural é um número. Vamos entender o seguinte, e aí a gente tem que parar e ver o que é os números naturais novamente. Nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, isso daqui vai até o infinito. Então, ele fala, a quarta potência de um número natural é um número. Então, os números naturais, eles são todos o quê? Positivo. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar o 2, certo? 2 elevado à quarta potência. Ele vai resultar em um número o quê? Positivo. Por quê? Porque o 2 é positivo e o meu expoente é par. Então, eu vou colocar aqui, ó, um P de positivo. Agora, para e pensa.
O zero também não é um número natural? E se eu fazer 0 elevado à quarta, vai resultar em quê? No próprio zero, certo? Então, ele pode ser a quarta potência de um número natural é um número positivo, ou então é um número zero, ou então eu posso falar que é nulo. Um dos dois. Bem aí. Escolhe a sua preferência. Beleza? Vou apagar essa parte aqui para caso a gente precise usar para a letra C e para as outras letras. Tranquilo? Agora vamos para a letra C. O cubo de um número inteiro negativo é um número. Agora vamos pensar. Ó. Vou pensar em um número inteiro negativo. O menos 2. Pensar com a maior simplicidade possível. Então, o cubo, quando eu falo do cubo, é um expoente ímpar, certo? Então, o cubo é 3. O cubo de um número inteiro negativo é um número, olha só, toda vez que meu expoente for ímpar, o resultado da minha potenciação sempre vai ser o quê? O mesmo sinal da minha base. Então, se minha base ela é negativa, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. Então, o cubo de um número inteiro negativo é um número quê? Negativo. Então, aqui eu escrevo negativo. Essa é a minha resposta. A quinta potência de zero é, vamos imaginar, 0 elevado a 5. A quinta potência de zero vai ser o quê? O meu próprio zero. Então, minha resposta aqui vai ser o quê? Zero. Beleza? E resolvendo a última questão para finalizar esses exercícios de divisão exata e de potenciação. A nona potência do oposto do módulo de um número inteiro negativo é um número que? Que isso, professor, que você acabou de perguntar? Vamos por parte? Olha só, vamos por parte aqui, ó. Quando ele fala, olha só, a nona potência do oposto do módulo de um número inteiro negativo. Então, a nona potência vai ser, olha só, um número elevado a 9. Então, eu vou escrever aqui, ó, a nona potência. Do oposto do módulo do número inteiro negativo. Então, vamos pensar aqui, ó, eu tenho aqui o módulo, certo, de um número negativo, que eu também escolhi o 9 só porque eu quis. Eu poderia colocar qualquer um. Então, a nona potência do oposto do módulo de um número inteiro negativo é um número. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o módulo de um número negativo. O módulo de um número negativo, ele vai ser o quê? Um número positivo. Continua sendo elevado a 9. E o oposto desse número? O oposto desse número vai ser o quê? Um número negativo. Então, quando ele fala a nona potência, certo? A nona potência do oposto. O que é o oposto? Então, olha só, eu tenho o módulo, tirei o módulo, ele ficou o quê? Positivo. Quando ele pergunta o oposto do módulo desse número, vai resultar em quê? Em um número negativo. Lembrando que o módulo é a distância que o número está na posição em que ele se localiza até a origem. Então, o módulo sempre vai ser um valor positivo. Lembrando que módulo ele é a distância, e distância sempre é um número que positivo. Por exemplo, qual é a distância de Brasília a Fortaleza, por exemplo? Você já viu alguém falando, é menos 2.500 quilômetros? Não, é 2.500 quilômetros positivo. Então, o módulo ele é a mesma coisa que o quê? Distância, certo? E não existe distância negativa. Então, eu coloquei aqui o módulo desse número. Aí ele pergunta, o oposto desse número vai ser o quê? Um número negativo. Então, a minha resposta fica o quê? Negativo, certo? Minha resposta fica negativo. Galera, então a gente finaliza aqui, certo? A próxima aula é a aula de segunda-feira. A gente entra na parte de geometria. A parte de geometria é uma parte muito importante para quem tem a vocação aí para engenharia, para arquitetura, para design, para projetista, porque a geometria ela mexe muito com a noção espacial. Então, nós vamos trabalhar com formas geométricas, vamos falar ali da arquitetura de Brasília, as formas geométricas que encontramos no nosso dia a dia e por aí em diante. Também vou citar alguns exemplos aí de como
a medicina usa a geometria para reconstrução de peles de pessoas que sofreram algumas queimaduras. Eles têm uma tecnologia aí na Inglaterra que eles ajudam a fazer reconstruções por meio de fractais. Quem tiver curiosidade já podem pesquisar o que é fractais. Falar um pouco disso para contextualizar e para que vocês consigam relacionar a matemática com o cotidiano, porque a matemática ela só faz sentido a partir do momento que usamos ela para algum fim. Beleza? Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima aula. Fui!